Então vamos lá, né? Na última aula nós falamos muito sobre o conceito de empreendedorismo e nesta aula nós vamos começar falando sobre planejamento, né? Então vamos inicialmente ver um conceito sobre o que é planejamento. O que é planejamento? Planejamento significa estudar antecipadamente a ação que será realizada ou colocada em prática e quais os objetivos que se pretende alcançar. Bom, esse conceito é o conceito de Chiavenato, é uma referência bastante utilizada na administração. Então, você já, como técnico em finanças, eu acredito que vocês já conheçam essa referência, né? O Chiavenato, Adalberto Chiavenato. E ele traz para a gente ali o conceito de planejamento, né? Então, a gente coloca que são desenvolver um plano, e a gente coloca um plano de forma que ele seja visível, né? Para um futuro aí possível, né? Nós falamos muito sobre riscos na última aula, então a gente vai ver que isso está bastante relacionado. E aí a gente vai trazer a questão do planejamento para como que é que eu desenvolvo um negócio e como que eu desenvolvo os passos, as ações que são necessárias para que eu consiga atingir um objetivo, que é desenvolver uma empresa, colocar a empresa em funcionamento e fazer com que ela me proporcione algumas vantagens aí, tanto em relação à questão social, lembram da última aula, como as questões também de recursos financeiros, não é mesmo? Então, continuando aqui, nós trazemos um questionamento. Por que planejar? Bom, dentre os motivos que nós elencamos por que planejar, destacamos que planejamos porque precisamos saber onde, quando e como se deve caminhar para alcançar um determinado objetivo, não é mesmo? Então aqui a gente planeja justamente porque a gente quer saber para onde vamos, né? Quando estaremos lá e como, quais são os recursos que são necessários para isso. Outro conceito que a gente traz, que planejar, ele nos permite reduzir os níveis de incerteza. Lembra que nós falamos muito sobre riscos? Não é mesmo? Então, aqui a gente fala de novo que planejar está relacionado à questão da incerteza e, automaticamente, à redução dos riscos. E conhecer o sentido e a direção das ações, né? Então, eu não vou desenvolver alguma ação de forma involuntária. Todas as nossas ações, né, serão friamente calculadas. Outro fator, planejar. Economiza tempo, poupa recursos, trabalho e aumenta a eficácia da jornada pretendida. Então aqui a gente vai acabar sabendo de que forma, qual é a melhor forma para utilizar esses recursos, né? De forma que a gente não há nenhum desperdício de recursos, ok? Então, esses são os fatores, né, do que leva a um empreendedor a planejar. Vocês viram como é importante? Então, vamos continuar destacando quais são as decisões. Existem 3 decisões do planejar. Vamos retomar aqui a questão das decisões, porque vocês lembram que o empreendedorismo está relacionado à tomada de decisão? Pois é. Então, existem 3 decisões importantes, como a definição do objetivo. Sem um objetivo, você não sabe onde chegar. O objetivo ele vai te direcionar, certo? Definição de ações necessárias para atingir o objetivo, né? Quais são as ações que eu preciso? Aqui, muitas vezes, vocês verão como plano de ações, que há também essa denominação. Definição dos meios e dos recursos necessários para alcançar os objetivos, né? Então, aqui a gente destaca os meios, né? A forma como será desenvolvido, o método, a metodologia e quais recursos que eu possuo disponível para isso, certo? Bom, não sei se o professor Gilberto quer colaborar um pouquinho, quer contribuir. Alguém já participou aí conosco no fórum? Não, ainda não. O pessoal ainda está se inteirando aqui, está acessando o chat. Mas é só ressaltar a importância do planejamento, porque em todas
em todas as ações, mesmo uma ação particular, por exemplo, numa viagem pessoal, o quanto mais você planeja, mais sucesso ou mais diversão você tirar, não é verdade? Se você for viajar para um ponto turístico, você não verificar quais são as atrações que você tem para visitar, você vai acabar perdendo grandes momentos. E na empresa é a mesma situação. Se você não planejar onde você quer chegar, as ferramentas que você vai ter que utilizar para chegar naquele objetivo, os recursos que você vai gastar, você também corre o risco de não conseguir atingir o objetivo, não é verdade? Então, por isso que é importante planejar e a gente vai ver mais algumas etapas desse planejamento, não é mesmo, professora? É isso mesmo. Ok, então, como o professor Gilberto disse, quando você viaja, você desenvolve um roteiro, né? Quais lugares eu vou conhecer, quantos dias eu vou ficar nesse lugar, quais são os pontos turísticos que existem nesse lugar para ser conhecido, né? Então, é assim mesmo, a gente acaba levando esse conceito, né, para a empresa, para o mundo empresarial. E no caso do empreendedor, ele necessita desse planejamento justamente para direcioná-lo a um objetivo, que é colocar a sua empresa no mercado e fazer com que ela lhe proporcione alguma vantagem competitiva, algum recurso, algum lucro, né? Então, tem uma ferramenta muito utilizada, que é o plano de negócio. O plano de negócio, ele é muito importante. Tanto é que nós teremos uma atividade relacionada, né, a tarefa relacionada ao plano de negócio, que é vocês buscarem conhecer alguém que utilizou o plano de negócio e verificar quais são as vantagens disso e por que ele não teria sucesso caso não tivesse utilizado o plano de negócio, né? Então, porque a gente sabe que o plano de negócio ele acaba trazendo alguma vantagem. Então, vamos ver o conceito. O plano de negócio é um documento, frisem isso, né? Usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócios que sustenta a empresa. Bom, então, nós falamos aqui no exemplo, né, da viagem. Então, você desenvolve uma viagem. Quando você planeja, muitas vezes você não escreve isso. Quando você, por exemplo, sai da sua casa até o mercado ou quando você está indo aí para o nosso polo, né, para assistir a aula, você sabe quais os caminhos que você tem que tomar. Você já fez isso mentalmente. Então, é uma capacidade do ser humano, né? Desenvolver, planejar de forma antecipada, antes que aquilo aconteça, antes de sair de casa. Você sabe qual rua que você tem que ir, em que momento você tem que virar, que horas você vai sair de casa, e que horas você vai chegar. Então, é assim mesmo em relação ao plano de negócio. Só que o plano de negócio, ele já exige que você escreva aquilo. Não somente que você pense, né? Que você mentalize, aquele que você raciocine de que forma você vai chegar, vai atingir um objetivo, mas que também você escreva aquilo, coloque aquilo no papel, porque é esse plano de negócio que vai direcionar a sua empresa, certo? Continuando, nós vamos destacar por que e para que elaborar o plano de negócio, né? Quais são os motivos, então, que levam, né, a elaborar um plano de negócio? Vejamos, são vários, tá? Vamos destacar alguns, como, por exemplo, aumentar as chances de conseguir um financiamento e ou sócios. Então, o plano de negócio é um documento. Esse documento ele vai representar a sua empresa. Então, quando você chega em um momento que você precisa de um sócio, antes mesmo até de colocar a empresa, na verdade, deve ser antes de colocar a empresa em andamento, tá? Você deve fazer isso antes, né? Porque é previamente, ou seja, antes de colocar em andamento. E aí você vai verificar quais são os recursos que são necessários, por que eu vou desenvolver esse plano de negócio, desculpa, né? E aí a gente vai destacar também que, por quê? Às vezes você precisa de um sócio, você quer apresentar a sua empresa ou a sua ideia ao mercado ou ao sócio, você leva aquele documento, certo? Então, que isso dá uma maior credibilidade, não é? Não é a mesma coisa que você simplesmente falar sobre uma ideia, né, uma possível ideia, e você apresentar um documento. Isso acaba proporcionando uma maior credibilidade à sua ideia. Outra coisa, definir com clareza os procedimentos. Porque às vezes você consegue, você desenvolve um raciocínio, né, sobre como será desenvolvido, como será a sua empresa, mas, no entanto, existem algumas lacunas aí que devem ser preenchidas. E quando você desenvolve o plano de negócio, você acaba
tendo que ter uma maior clareza na definição desses procedimentos e a direção do negócio. Então, ele acaba contribuindo também para que essa clareza, ela reflita aqui na direção do negócio, certo? Tomar decisões eficazes e eficientes, né? Não basta somente levar em consideração o resultado, mas também os meios. Facilidade de acesso e recursos financeiros e de apoio de instituições públicas ou privadas. Aqui a gente pode falar de novo do financiamento também, certo? E minimizar os riscos no negócio. Então, essa questão da facilidade do acesso às empresas ou à empresa pública, ela pode contribuir com a sua ideia. E também a questão dos riscos. Os riscos, eles são mais passíveis, digamos, de previsão, quando você coloca aquilo no papel, né? Quando você consegue estabelecer quais são as diretrizes que você tem, quais são os recursos que você tem e de que forma que o ambiente pode interferir na sua empresa e de que forma a sua empresa irá reagir, certo? Continuando, o plano de negócio, então, é uma ferramenta de gestão. Ela vai te auxiliar, então, tanto na relação dos seus recursos, né, dos recursos que você dispõe, recurso financeiro, recurso pessoal. Lembra que constitui uma empresa da última aula, que ela é composta por recursos? Então, esses recursos, eles precisam ser previstos, precisam ser analisados previamente, certo? Então, continuando, os fatores que contribuem nessa ferramenta de gestão na gestão estratégica, que hoje não basta somente você planejar ou gerir o negócio, mas você tem que pensar estrategicamente, né? De forma diferente. Então, esses seriam os aspectos que a empresa vai privilegiar, né? O que a empresa ela vai destacar? Para ter lucratividade, como, por exemplo, esses são alguns exemplos de estratégias. Você vai privilegiar a qualidade, a garantia, o formato, a distribuição ou o preço. Então, aqui podem ser adotadas algumas estratégias, né? Por exemplo, o seu produto ele possui uma maior qualidade que o produto que está no mercado. Então, esse é uma estratégia que vai diferenciar o seu produto, certo? Ou você vai atuar com um preço diferenciado. Então, no plano de negócio, você também tem que definir isso, certo? Vamos continuar, então. Contribui também na gestão de pessoas. É uma ferramenta, então, que contribui também para a gestão de pessoas. Por quê? Porque aqui você define as funções, os cargos e as competências necessárias, tá? Lembra, então, que o empreendedor é aquele em que ele que define a estrutura da empresa? Pois é. Então, quando ele está definindo a estrutura, um dos fatores importantes é definir a gestão de pessoas dessa empresa, né? Quem é que vai atuar, em qual cargo vai atuar, né? Então, estabelecer quais são as atividades que serão desenvolvidas naquele cargo em específico. Então, é detalhar todos os passos, os procedimentos do negócio. Continuando, temos ainda na gestão de vendas, né? Marketing de vendas, que seria, então, a apresentação dos produtos ou serviços, como que o seu produto será apresentado no mercado. Aí a gente entra a questão de embalagem, caso seja um produto, né? A questão da embalagem ou do serviço, como o treinamento, às vezes a gente relaciona aqui com gestão de pessoas, né? Para que as pessoas que vão atender, que vão contribuir, que vão atuar nessa prestação de serviço, saibam atender as necessidades dos clientes. Então, o plano de marketing envolve todos esses fatores. E ainda na gestão financeira, que vai ajudar, vai contribuir no controle do fluxo de caixa, no capital de giro, para a tomada de decisões quanto
a investimentos, né? O professor Gilberto, que também é o nosso contador, né? Também. Professora, só assim, relembrar algumas situações do plano de negócio que a gente deve levar em consideração. Às vezes a gente percebe que pessoas têm ideias inovadoras, ideias boas para um negócio e não tem o recurso para isso. Acontece muito, não é verdade? Mesmo. E a pessoa, se ela for em busca de um recurso ou em bancos de fomento, com certeza, ou na maioria das vezes, vão pedir um plano de negócio ou um documento similar. É por isso que, elaborando o plano de negócios, você vai conseguir, nesse momento, ter a certeza de que o seu negócio vai dar certo ou não. E muitas vezes a sua ideia é boa, mas não existe mercado para aquele produto naquele momento ou na sua região. E o plano de negócio vai te propiciar identificar esse tipo de problema que possa vir a acontecer. E por isso, professora, que ele é importante ser elaborado com os dados os mais reais possíveis. Não adianta você o banco quer um plano de negócios. Aí eu vou colocar informações que demonstram que o negócio é muito rentável, lucrativo, quando você sabe que não é, você recebe o financiamento, abre o negócio e quebra. Aí você vai ficar com uma dívida com o banco ainda. Então, gente, é de primordial importância que a gente elabore esse documento na situação, né, de uma forma com informações precisas, o mais precisas possível. Às vezes a gente não tem informação clara, mas procurar ser realista dentro daquilo que a gente consegue obter. E eu estava relembrando aqui, numa propaganda que a gente vê na televisão, o pessoal fala, acho que é do Sebrae, plano de negócio, o que é isso? Então a gente está ensinando o que é o plano de negócio. Lembre daquela propaganda e aqui vocês vão estar aprendendo o que é o plano de negócio e como elaborá-lo. Professora? É isso mesmo. Obrigada, professor Gilberto. Então, o professor trouxe uma questão muito importante, que na verdade, que define praticamente o seu negócio, a atuação do seu negócio, né? É trabalhar com dados fidedignos, ou seja, que são verdadeiros, né? Não basta a vontade de fazer algo bonito, escrever bonito, né? Mas tem que escrever algo que seja real. Porque senão, na verdade, você tem que ter a ideia de que isso é importante para você, para o seu negócio, né? Então não adianta eu querer desenvolver algo que depois vai acabar mais me prejudicando do que contribuindo para o negócio, né? Verdade. Então, continuando, nós veremos agora a estrutura do plano de negócio. Como é composto? Veremos inicialmente somente os itens, e depois a gente detalha, tá bom? Primeiro, a capa. Segundo, o sumário. Terceiro, o sumário executivo. O quarto, a empresa e a equipe de gestão. O quinto, a análise estratégica. Sexto, análise de mercado e concorrente. E 7, o plano financeiro. Aí eu trouxe para vocês um modelo, né? Só que o que vocês têm que ter em mente é que não basta também colocar as ideias, né, as informações reais, mas também você não pode pegar, por exemplo, um plano pronto, porque na internet tem muito, né? Hoje a gente tem um acesso muito fácil a muita informação, a muito documento, e você consegue, de uma forma muito fácil, baixar, né, da internet um plano pronto de uma empresa e que muitas vezes tem um ramo de atividade muito parecido com o seu. No entanto, você tem que ter em mente de que aquele não é do seu negócio, né? Então você tem que adaptar aquilo para a sua realidade. Tudo bem? Então vamos ver rapidinho aqui, né, como é a estrutura, né, da capa do sumário executivo, e aí aqui a gente traz o enunciado do plano, as competências dos responsáveis, produto, mercado potencial, diferencial da empresa, previsão de vendas, rentabilidade e projeções. Eu estou falando rapidinho que daqui a pouco a gente retoma, tá? Necessidade de financiamento, aí na parte da empresa e equipe de gestão, temos a estrutura organizacional e legal, a equipe dirigente, plano de operação, parcerias, a análise estratégica, onde traz visão, missão, oportunidades, ameaça, pontos fortes e fracos, e a análise de mercados e concorrentes, bem como o plano financeiro. Tudo bem? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, assim, de como fica a estrutura, né, do plano, certo? Então, vamos agora detalhar. Certo? Agora nós vamos detalhar essa estrutura do plano de negócios. E aí a gente vai explicar melhor aqueles pontos que vocês viram ali. Então o plano, como eu disse, tem muitos planos que são diferentes, mas no entanto, alguns pontos são em comum. Certo? Você vai verificar isso tanto em um plano que você encontrou na internet ou que alguém utilizou, que alguns pontos eles serão em comum. Então vamos ver. A
capa, por exemplo, né? Onde ela traz o título do documento, o nome do responsável e os contatos, bem como o local e a data. Bom, são algumas informações que vocês conseguem encontrar aí de fácil acesso, né? Que são bem fácil para vocês conseguirem, né? Definir. Sumário está relacionado, só voltando, o título, né? Está relacionado ao tipo do empreendimento. O sumário, ele apresenta os principais tópicos do plano de negócio e suas páginas. O sumário executivo apresenta uma síntese dos principais tópicos do plano de negócio. Isso aqui é importante, o sumário executivo, porque muitas vezes a gente acha que não, mas é sim, porque é o sumário executivo que vai fazer com que ou o sócio ou a empresa que financiadora a ler o seu plano de negócios completo, na íntegra, porque é ele que faz a apresentação do plano de negócios. Então, vamos falar do sumário executivo, como eu disse que ele é importante. Enunciado do plano, ele apresenta o enunciado do plano, onde o conceito do negócio, as estratégias que serão adotadas, o produto ou serviços oferecidos. Ainda teremos as competências dos responsáveis. Apresenta as funções, a formação e a experiência dos responsáveis pelo negócio. Bem como teremos, então, qual é o produto e serviço que será oferecido, quais as tecnologias que você dispõe para isso, apontam, então, os produtos e serviços, as tecnologias que serão utilizadas no processamento, né? O mercado potencial, que é a fatia da população que fará parte da sua clientela, né? Vou trabalhar com a classe A, classe B, mulheres, homens, enfim. Continuando, o diferencial da empresa, ou seja, o que vai diferenciar a sua empresa do seu produto, do seu serviço, dos seus concorrentes, né? Isso você deve se questionar. A previsão de vendas, que seria então uma estimativa de saída do produto de acordo com a sua clientela. E ainda temos rentabilidade e projeções financeiras, que seria então a mensuração de gastos, ganhos e aplicações financeiras. Indica também a viabilidade ou não do negócio. A necessidade de financiamento. Na ausência de recursos próprios, né? Ou seja, quando você não dispõe de recursos, então busca-se o financiamento, que foi o que nós comentamos aqui. Então, essa é a importância do sumário executivo e quais são as abordagens que devem conter nele. Agora veremos, então, a parte da empresa e da equipe gestora. Quais são as informações? Deve conter informações sobre a estrutura organizacional, que quer referir-se aos principais setores, né? Lembra que eu comentei? O que vai ter nessa empresa? Quais são os setores? Quais são as funções? Seus procedimentos e operações diárias. Teremos também a estrutura legal, que está relacionada aos documentos, bem como as informações da constituição legal da empresa. Veremos isso mais adiante. A equipe dirigente, apresentando, então, quais são os responsáveis pela direção da empresa, o plano de operação, que seria então a descrição das operações diárias para atender os clientes, as parcerias, que são o envolvimento com as outras organizações, que agregam valor ao negócio, certo? Então, isso tudo, todas as informações contém no plano de negócio. Agora nós veremos um pouco sobre a visão estratégica, sobre a análise estratégica, que também é a quinta parte lá do plano que eu destaquei. A visão, que é o estabelecimento de um objetivo a ser alcançado em um prazo determinado, certo? Então, geralmente, daqui, sei lá, 4 anos, onde você quer estar, como a sua empresa estará. A missão é a expressão da razão de existir, certo? Da empresa. Deve ser escrito em poucas palavras, como a empresa irá atingir os objetivos, qual é o motivo de existir, né? Essas duas, elas devem estar relacionadas. Você não pode trabalhar com missão sem a visão e nem a missão sem a visão sem a missão, tá? Porque você necessita das duas. Você precisa saber onde você está, o que você é agora, o que a sua empresa é,
para você fazer uma projeção para o futuro. Então, continuando, falamos ainda sobre a análise estratégica, ou a análise SWOT, onde vamos identificar as oportunidades e as ameaças. Essas duas estão relacionadas ao ambiente... Vamos voltar aqui. Ao ambiente externo, né? É o que está fora da empresa e que pode interferir. Então, e ela não pode ser controlada pela empresa. Então, a oportunidade são as variáveis existentes na sociedade que favorecem o negócio. Já as ameaças são as variáveis existentes na sociedade que desfavorecem o negócio, certo? Então, isso aqui pode contribuir e isso aqui pode vir a prejudicar a sua empresa. As forças e fraquezas. As forças são os pontos fortes, né, ou diferenciais do negócio, e a fraqueza são os pontos fracos do negócio e estão relacionados ao ambiente interno. A empresa consegue controlar e tem maior facilidade, né, de conseguir transformar os pontos fracos em pontos fortes, e já as oportunidades e ameaças também devem ser vistos dessa forma. Tentar transformar as ameaças em oportunidades. Tem aquele ditado que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenço? Pois é. O professor quer contribuir um pouquinho conosco? Eu estava lembrando aqui que a gente fala que análise SWOT porque ela vem da abreviatura dessas 4 palavras em inglês, né? E alguns autores traduziram elas para o português utilizando a análise FOFA, né? Se a gente vê as 4 palavras lá, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ou seria FOFA, fica mais fácil para a gente até decorar, não é verdade? Tem alguns autores que trabalham com essa descrição que facilita até a aprendizagem para a gente. E ela é uma ferramenta do planejamento estratégico que auxilia a gente a identificar a empresa dentro do mercado, ou seja, analisar os aspectos internos, que seriam as forças e fraquezas que a instituição possui, e também o ambiente externo, que são as oportunidades e ameaças. Quais oportunidades que tem no mercado, mas também as ameaças que tem lá fora. E aonde eu posso, os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Sempre lembrando que tentar transformar os pontos fracos em pontos fortes e as ameaças em oportunidades. Principalmente em momento de crise, a gente tem que trabalhar dessa forma. O que parece crise, às vezes pode ser uma oportunidade. Então é uma análise assim interessante de a gente fazer, ver as ameaças, tentar transformar isso em oportunidade. E dá certo, né, professora? É isso mesmo. Até na primeira aula nós comentamos um pouco sobre isso, eu falei sobre a análise SWOT pessoal. Eu acredito que vocês lembram, né? Que é também trazer isso também para o empreendedor. Não somente para a empresa, que você consegue também verificar de que forma que você, como pessoa, pode influenciar de forma positiva ou negativa no negócio e tentar minimizar aí o que seja que possa aí prejudicar. Então, minimizar os pontos fracos, certo? Então, continuando, falaremos sobre a análise do mercado. A análise do mercado e concorrente, ela busca, então, apresentar o conhecimento sobre o consumidor, certo? Por que é importante conhecer o consumidor? Os concorrentes e os seus possíveis fornecedores. Por que é importante, então, que eu conheça os consumidores, né? Eu vou oferecer um produto ou um serviço, será que essas pessoas estão realmente dispostas, né? Elas vão ter interesse no meu produto ou serviço? Que tipo de pessoa possui interesse nesse produto ou serviço? Então, você deve questionar, deve buscar aí, traçar aí um perfil, né, desses clientes. Em relação aos concorrentes, se você não sabe como seus concorrentes estão, isso vai dificultar na sua atuação, porque a sua atuação ela tem que estar relacionada também à atuação do concorrente, né? Então, tentar minimizar aí as formas agressivas aí que os concorrentes trazem de estratégias e também adotar estratégias que vão de encontro ao que os concorrentes estão desenvolvendo. Os fornecedores, é importante que você crie o quê? Parcerias, né? Nós falamos sobre parcerias e as parcerias não estão relacionadas somente a sócio ou financiador, mas também aos fornecedores. Eles podem ser vistos dessa forma. Então, vamos destacar também o plano financeiro, que são as informações que apresentam a situação financeira da empresa, como fluxo de caixa, balanço patrimonial,
projeções de investimentos e outros documentos contábeis. Aqui eu vou chamar então a atenção do professor Gilberto sobre o plano financeiro. Professor, quer contribuir conosco? Também é interessante a gente tomar bastante atenção para esse plano, até porque a gente percebe que muitas empresas elas abrem e quebram ou fecham uma vida, né, um prazo bastante pequeno. E a maioria dos estudos que órgãos aí acabam fazendo, verificando por que essas empresas, pequenas empresas, às vezes não têm uma vida longa, a maioria delas é porque elas não conseguem controlar esse fluxo de recursos dentro da empresa. Então é importante que quando a gente vai abrir o nosso negócio, empreender em alguma situação, que a gente tenha um bom conhecimento do fluxo de caixa da empresa, ou seja, acompanhar todos os recursos que a empresa tem no momento, quais são as previsões de entrada e as previsões de saída. E sempre lembrando de que a pessoa tem que saber separar aquilo que é pessoal do que é da empresa, entenderam? Então é importante que a gente tenha essa separação. O proprietário geralmente faz uma retirada mensal, tipo um salário, que a gente costuma chamar de prolabore, que seria basicamente o salário dele. E qualquer outro recurso que ele venha a ter necessidade, ele faria a retirada de prolabore, mas não utilizar o recurso da empresa para pagar despesas pessoais. Isso acontece, assim, muitas pessoas acabam misturando isso, acabam utilizando o recurso da empresa para fins pessoais. Vou comprar um carro novo, usa dinheiro da empresa. Ou seja, aí a empresa acaba sendo penalizada por um sonho pessoal seu, o que não pode acontecer. A gente tem que saber separar a empresa ou a pessoa jurídica da pessoa, ou seja, pessoa física. Não é isso, professora? É isso mesmo. Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar sobre as questões legais. Então vou começar apresentando para vocês os passos para que você consiga desenvolver uma empresa, tá? Passos para a abertura de empresas. O primeiro passo, ele consiste no registro na junta comercial, né? Então você deve obter o número de identificação do registro da empresa, o NIRI. O segundo passo, ele consiste na inscrição do CNPJ, né? Quando você tem o NIRI em mãos, você deve inscrever sua empresa no site da Receita Federal. O terceiro passo, ele consta de um alvará de funcionamento, que tem então o CNPJ. Então já vá até a prefeitura que você obtenha a liberação de funcionamento. O quarto passo, ele trata-se do cadastro da Previdência Social. Então você deve cadastrar sua empresa e os responsáveis nela. Continuando, o quinto passo, ele trata da inscrição estadual na Secretaria de Fazenda Estadual. Você deve fazer o registro fiscal. E no sexto passo, o aparato fiscal. Na prefeitura, você deve solicitar a autorização para a impressão de notas fiscais. Então, você deve, ao desenvolver esses passos para apresentar a sua empresa, você acaba aí conseguindo colocar em prática o seu empreendimento, não é, professor? É verdade. E lembrando também que esses passos, a pessoa ela consegue, geralmente, a empresa, algumas situações de empresa que não necessitam ter o acompanhamento do contador, mas a maioria precisa. Então o contador que você for contratar, geralmente ele vai fazer todos esses passos, elaborar ou buscar toda essa documentação, né? Já compõe dentro do trabalho deles. Mas assim, para pequenos empreendedores, para empreendimento individual, a pessoa pode buscar individualmente esses documentos, né? Isso mesmo, pode sim. Pode ser que você encontre alguma burocracia, né? Às vezes acontece, mas lembra lá que são os desafios que movem o empreendedor. Verdade. Então você não deve se abater. Agora nós veremos então uma externa que vai explicar melhor para vocês esses passos, certinho? Olá! Você já teve a curiosidade de saber como abrir uma empresa? Bem, mesmo que você não tenha esse desejo, e como está estudando a disciplina de empreendedorismo, deverá saber o passo a passo. Acompanhe agora a história de Clara Menezes, que nos conta como foi constituir sua empresa. Olha só. Oi, tudo bem? Me chamo Clara. Eu tenho uma empresa no ramo alimentício. Olha, para te falar a verdade, abrir uma empresa tem as suas dificuldades, mas vale a pena o esforço. Quando eu me lembro como tudo começou...
Próximo. Olá, bom dia. Eu gostaria de abrir uma... A senhora já retirou a senha? Diga. eu quero abrir uma empresa. O primeiro passo é o registro na junta comercial, ok? Você vai precisar obter o número de identificação do registro da empresa, o NIRI. Você já possui? Eu tenho, está aqui. O segundo passo é a inscrição no CNPJ. Com o NIRI em mãos, querida, você vai estar inscrevendo sua empresa, viu? No site da Receita Federal. É claro que você ainda não fez isso, não é? Fiz sim. Só um minuto. Certeza que ela não fez o terceiro passo. O alvará de funcionamento, querida. Com o CNPJ, você precisa ir até a prefeitura para obter a liberação de funcionamento. O quarto passo é a inscrição estadual na Secretaria de Fazenda Estadual. Lá você vai estar fazendo o seu registro fiscal, meu doce. O quinto passo é o cadastro da Previdência Social da empresa e de todos os responsáveis. Você não tem, não é? Diga que não tem. O sexto e último passo, meu doce, é um amparato na prefeitura. Lá você vai ter que solicitar uma autorização para impressão de notas fiscais. É um horror. Demora anos. Você não vai conseguir isso. Passar bem! Não foi fácil. Mas me diz uma coisa, o que é fácil nessa vida, né? Hoje eu estou super bem. A minha empresa está consolidada, meus colaboradores são muitos e todos satisfeitos. Olha, trabalhar na legalidade é uma garantia a mais para os empresários e para os funcionários. Tchau! Que situação, hein? Na hora de abrir uma empresa, você deve estar atento ao passo a passo. Trabalhar na legalidade é bom para o empresário e para os colaboradores. Todos ficam mais seguros e com garantias trabalhistas. Vamos revisar o passo a passo. Olha só. O primeiro passo é o registro na junta comercial. Obtenha o número de identificação do registro da empresa, NIRE. O segundo passo é a inscrição do CNPJ. Com o NIRE em mãos, você irá inscrever sua empresa no site da Receita Federal. O terceiro passo é o alvará de funcionamento. Com o CNPJ, vá à prefeitura para obter a liberação do funcionamento. Quarto passo, inscrição estadual. Na Secretaria de Fazenda Estadual e faça o seu registro fiscal. Quinto passo, cadastro na Previdência Social.
cadastre sua empresa e dos responsáveis. Sexto passo: aparato fiscal. Na Prefeitura, solicite autorização para a impressão de notas fiscais. Bom, espero que dessa maneira tenha ficado mais claro o processo de abertura de uma empresa. Bons estudos e nos vemos em breve. Tchau! E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa externa? Bom, é um pouco engraçada, né? Mas tem um pouquinho relacionado com a realidade, né? Lembra que eu falei que vocês podem encontrar algum tipo de burocracia? Pois é, a pessoa do nosso vídeo, ela acabou encontrando ali uma pessoa bastante burocrata. Então, vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre a constituição das empresas. Eu vou falar para vocês, mas esse material ele está disponível. Então, vou destacar que ela pode ser a sociedade simples, né? Pode ser também a sociedade empresarial. Pode ser encontrada também a sociedade limitada, sociedade por ações, sociedade cooperativa, ok? E aí, aqui, o porte também das empresas. Quais são os portes das empresas que podem ser identificados? Nós temos o empreendedor individual, a microempresa, a pequena empresa, a empresa de médio porte e a empresa de grande porte. Tem alguma curiosidade também que a gente trouxe para vocês, né? Saiba que microempresas, pequenas empresas e empreendedor individual, eles usufruem de tratamento jurídico diferente e simplificado, favorecendo nas áreas de administrativa, tributária, previdenciária, trabalhista, entre outras áreas. Então, é diferenciada justamente para fomentar aí, para desenvolver cada vez mais o empreendedorismo, né? O empreendedor individual, ele já veio, né? Que é a lei 128, né? Que ela traz ali uma abordagem que é mais para você ter recursos, ter condições de colocar um sonho aí em prática, certo? Então agora nós ficaremos com a atividade de sala, tá? Esse material que eu trouxe para vocês consta na apostila, bem como nos slides que foram fornecidos para vocês aí no portal, no AVA. Essa atividade de sala, ela requer que você utilize bastante da criatividade, certo? Então é preciso que você utilize da criatividade, porque eu peço para você desenvolver um negócio. Então esse negócio não necessariamente vai ser da empresa que você trabalha, tá? Algo que já exista ou que você conheça, utilize, enfim. Tente algo novo, algo criativo, diferente, ok? Então até mais. Daqui a pouco nós voltamos então para a correção. Bom, então retomamos agora. Vocês conseguiram desenvolver a atividade. Essa atividade, ela exige bastante da criatividade de vocês, tá? Vamos verificar aqui com o professor Gilberto. Alguém respondeu a atividade? Alguém mandou aqui? Nós já estamos com algumas respostas e estamos agora no pessoal mandar. Alguns povos já enviaram. E assim, a gente vai citando quem enviou, né, gente? Então, assim, se vocês estão respondendo, vão passando para o tutor aí, que ele vai encaminhando as respostas, e a gente vai debatendo as respostas que foram postadas de acordo com o andamento das questões. Não é isso, professora? É isso mesmo. Até porque, como eu disse, não tem uma resposta correta. A resposta, ela depende da criatividade de vocês. Do que vocês, então, instituiriam aí como uma empresa, qual seria o negócio, né? Então, na primeira pergunta, nós trouxemos lá, professor, para a definição do negócio, né? A primeira pergunta, né, consistiu em qual é o negócio da empresa. Ou seja, vocês vislumbraram uma empresa em que vocês poderiam atuar ou abrir ou empreender.
E qual que seria esse negócio? Então nós temos algumas respostas aqui, professora, que eu vou lendo, mas depois a gente vai apresentando as outras opções que a gente colocou, alguns exemplos. Exatamente. Então, por exemplo, aqui do Polo de Porto Velho, a aluna Líria nos colocou uma possibilidade de negócio de transporte rodoviário de cargas, né? Já lá de Presidente Médici, estou estranhando o mesmo nome da aluna ou eu fiz alguma confusão aqui, mas ela colocou como técnico da área de piscicultura. Gente, então depois vocês confirmem no chat aqui se tem Líria em Porto Velho e Líria também em Médici, ou eu confundi os nomes. Tá? Desculpa se eu confundi, mas eu acredito que seja o mesmo nome mesmo. Então seria outra atividade na área de piscicultura, né, assistência técnica, que tem algumas regiões de Rondônia que tem a gente falou do... CIDOPL, né, de piscicultura. Então tem essa forte atuação na área de piscicultura. Nós temos também lá em Alta Floresta, Araquel, Lindomara, Rubiana e o Vanderlei que colocaram que poderiam ser mudas de árvores para reflorestamento ou urbanismo. Interessante isso, muito bom, né? Muito interessante, gostei também dessa ideia. É interessante porque é um município, eu não conheço muito bem, já estive lá uma vez, mas que a gente sabe que ainda há muitas florestas, mas já pensando na preservação, no meio ambiente, para reflorestar e urbanizar a cidade. Mesmo. Legal. E aí a gente vê até aquela questão do empreendedor social. Verdade, verdade. Refletindo das aulas anteriores. E fica ainda o nosso desafio, gente. Vamos fazer alguma atividade social aí até o final da nossa disciplina. A Maristela, que agora eu não estou lembrando aqui do polo, não anotei o polo aqui, ela tem uma proposta de restaurante flutuante. Que interessante. Bacana, bacana ideia, né? E tem mais algumas ideias aqui de negócio surgindo. Também temos aqui de Alta Floresta, a Tatiane, Agna e Ivonete, que propuseram um negócio de lingerie em enxovais. Interessante também. Também interessante. Digi Paraná, gosta, né? Digi Paraná é um restaurante. Eu não tenho o nome dos alunos, mas mesmo assim também é uma proposta de restaurante. De São Francisco do Guaporé, a Luana, a Daniela, a Marli e o Cícero propuseram um negócio com agropecuária e veterinária, que também é uma área de atuação bastante forte dentro do estado. Alguns municípios do interior aí que tem essa questão bastante desenvolvida. Enfim, mais algumas postagens, mas a gente vê que tem uma gama bem diversificada de atuação de empresas. E realmente, o que a gente percebe com isso? Que a gente tem mercado para várias atividades, não é verdade? E que as demandas por serviços, por mercadorias dentro do estado é bastante grande. Pois é isso mesmo. E é isso que a atividade, ela exigia, né, dos alunos. Justamente, tentar associar uma ideia criativa de um negócio ao desenvolvimento da região, ao qual os alunos estão inseridos, né? Então, vou apresentar aqui, só para a gente, a questão 1 e 2, ela exigia de vocês que vocês definissem qual era o negócio da empresa. E também vocês deveriam, então, dizer em qual setor a empresa pretende atuar. Nós vimos aí, eu trouxe aqui para vocês alguns principais setores da economia, porque eu vi que alguns já até utilizaram, que é o que? A agropecuária. E aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, plantio de pimenta, cultivo de laranja, criação de peixes ou cabras, enfim. A indústria. Trouxe alguns exemplos como a fábrica de móveis, confecção de roupas, mercenaria. O comércio pode ser uma papelaria, lanchonete, loja de roupas, distribuidora de bebidas. A prestação de serviços, a lavanderia, oficina mecânica, uma escola infantil, enfim. É só para destacar para vocês, então, os principais ramos, né, os principais setores de atividade que existem, no qual vocês podem estar desenvolvendo aí a ideia de negócio. Então, nós vimos alguns exemplos que já se encaixam perfeitamente aqui, que foi o que o professor apresentou, né, das respostas. Já temos mais algumas aqui também, lá de São Francisco do Guaporé, que seria resposta à questão 1, alimentícios industriais.
Então, eu acho que seria a produção de alimentos, alimentos. Industrializados, né? Desde Paraná também, do grupo 2, está colocado aqui, uma fábrica de biscoito, legal. Que legal. E Alta Floresta, a Jéssica, Lisandra, Marcos e Elizabeth, um quiosque, né, na área de gastronomia. Temos aqui, eu acho que foram basicamente esses. Aqui, uma atividade mercantilista de Alta Floresta, restaurante, já falei, enfim, mas tem mais algumas aqui, o pessoal está realmente participando. Obrigado, gente. Isso ficou bem notório, né, professor? Nós vimos que o número de respostas dessa vez foi bem, né, maior. Bem maior. Foi superior da nossa última aula. Que bom, gente, que bom. A gente fica feliz por isso também, de estar propiciando essa participação de vocês e poder estar fazendo essa interação e respondendo as questões e dúvidas, a gente podem trazer para os tutores que a gente vai tentar responder dentro do nosso tempo aqui. Vamos lá para a próxima? Vamos lá? Então, nós falamos da 1 e 2, professor, automaticamente o senhor falou da 2 também, né? Mas ainda tem, mais algumas dá coisas? para destacar na 2, porque assim, a maioria das respostas que eu apresentei foram as respostas que eles colocaram como da questão 1. Da questão 2 seria qual o ramo de atuação. Mas vamos ver algumas coisas, pessoal. Qual podemos, professora? Sim, podemos, né? Podemos sim. A questão 2, vamos ver aqui. O pessoal aqui do Polo de Porto Velho, a Líria. Ninguém me respondeu se tem Líria em Porto Velho e Líria em Médici mesmo. Vamos responder aí, gente, para eu não fazer confusão. Questão 2, que elas colocaram que o negócio seria transporte rodoviário, o ramo de atuação seria transportes e prestação de serviço, não é mesmo? Já o pessoal do grupo da Líria em Médici, que seria técnico na área de piscicultura, a resposta da questão... agora eu confundi aqui. Confundi as respostas, mas vamos para a seguinte aqui, de Alta Floresta, mudas de árvores, e a questão 2 seria um comércio de mudas de árvores frutíferas ou ornamentais. Sim. Né? Poderia também ser a parte de criação de mudas, não só o comércio, como a produção das mudas e comércio, né? Poderia se pensar um pouquinho mais. Isso mesmo. A Maristela, que colocou um restaurante flutuante, então seria cozinha regional, trabalhar com aspectos regionais da cozinha aqui rondoniense, né? Que a comida aqui é muito boa, muito né, boa. professor? A gente que não somos naturais de Rondônia, eu já diz que quem bebe da água do Mandeira não sai mais aqui. Eu acho que eu não saio mais não, porque eu acho que eu já bebi da água aqui. Aí temos um restaurante, que o ramo é de alimentação. O pessoal colocou aqui sobre alimentos industrializados, então seria panificação, o ramo seria panificação e confeitaria. Também, né? bom. Exatamente. Bem interessante. E mais também. algumas aqui, vamos ver o que mais nós temos aqui então. O pessoal comentou da fábrica de biscoito, que seria uma indústria. Nós temos aqui o quiosque, que é gastronomia, não é, professora? Uma pastelaria, que é produção e vendas de pastéis, enfim, o pessoal está realmente conseguindo seguir exatamente o rumo da questão. O que nós temos aí de exemplo? Então, aqui eu tinha colocado, na verdade eu destaquei os principais ramos, né? Eu acabei até falando antes mesmo da questão 2, né? Então eu destaquei os principais ramos de atividade. Então acabou que meio que o pessoal... falou, já abrangeu, né? já abrangeu as duas questões. Até coloquei as questões juntas porque acabou abrangendo, então o pessoal acabou falando já, destacando quais ramos, né, eles iriam atuar. Então vamos lá, questão número 3, quem são os clientes para esse negócio? Gente, eu vou usando então alguns exemplos que nós recebemos aqui. Vamos ver aqui de Porto Velho, a questão do transporte rodoviário, os clientes seriam pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nessa situação, a gente poderia especificar um pouco mais. Isso mesmo. Buscar quais tipos de pessoas físicas, né? Se são estudantes, se são donas de casa, se são... Enfim, você pode buscar dizer com mais profundidade qual o tipo de cliente. E pessoa jurídica também, qual que é o ramo de atuação? Se você montar uma transportadora, você vai transportar todo que é tipo de material ou você vai focar em alguma área específica? Área alimentícia, área industrial, equipamento, líquido, gasoso, enfim, existe uma gama muito grande. Isso então a gente tem que... Quanto mais estiver delimitado, definido, melhor definido, é melhor porque você vai conseguir atender esse cliente de uma forma
mais específica, né? E usando esse exemplo da transportadora, assim, se você não definir, você fica com uma gama muito grande. Muito grande. Por exemplo, se você montar uma empresa de transporte e querer transportar tudo, você vai ter que ter caminhões para transportar óleo diesel, digamos um exemplo, né? Líquidos, Pois é. gasosos, equipamentos industriais, alimentícios. Frios, né? Frios. Então, você precisa delimitar um pouco mais isso. Mas isso não é um questionamento assim, dizendo que está errado. Mas isso tá para a gente aprender. E isso para que você reflita, né? Isso, para a gente refletir e às vezes especificar um pouco mais, detalhar um pouco mais isso, que facilita para o nosso trabalho depois. Quanto, vamos pegar também, continuando como exemplo do pessoal das mudas de árvores, eles colocaram que os clientes seriam pessoas físicas e jurídicas que necessitam recompor áreas degradadas ou ornamentação. Aqui já foi um pouco mais delimitado. Já foi mais delimitado, isso mesmo. Já. Vamos pegar um outro exemplo aqui então, o grupo do restaurante, colocaram que os clientes seriam as pessoas que trabalham longe de casa e não têm tempo para fazer suas refeições em casa. Aqui eu acho que poderia haver uma delimitação até territorial, não é verdade? Isso, da localização. Da localização do restaurante. Localização, que inclusive a localização é um dos pontos do plano de marketing. Exatamente, né? Professora. Quer ressaltar um pouco do plano de marketing? Eu até gostaria de ressaltar um pouco o plano de marketing, né? Que a gente traz ali a questão dos 4 P's de marketing, que é a praça, o produto, o preço, promoção, e que também está relacionado. A praça quer dizer o ponto de venda, tá? Então, quando a gente diz praça, está relacionado ao ponto de venda, que é essa questão da localização. Então, é importante. Lembra daquele exemplo que a gente trouxe também na atividade, da pessoa como ela desenvolveu aquela bicicleta, lembra daquele empreendedor? Desenvolveu uma bicicleta e ele procurou um ponto estratégico, né? Que ele conseguisse atender aquelas pessoas que estavam com pressa, né? Que passavam, só pegava e levava para casa. Então, isso é importante, porque isso ajuda, contribui no negócio, porque isso que vai fazer com que acabe vendendo mais ou não, né? Dependendo de onde você está situado, localizado. Exatamente. E ainda tem a questão do preço, né? A que preço você irá oferecer esse produto ou serviço? É um preço acessível? Por isso que é importante conhecer o cliente, né? Quando a gente pede para vocês buscarem informações do cliente e tentar detalhar um pouco mais esse negócio, porque isso está relacionado diretamente a que tipo de público você irá atender. Né? Que aí você às vezes não tem a capacidade de atender ao público em geral, sem que tenha um perfil, mas que você trabalhe de forma a atender aquele perfil em específico, tá? Então ainda falamos de promoção, que é a forma como você vai apresentar o produto ou o serviço. E aí pode entrar a questão de embalagem, né, professor? A questão da própria qualidade do produto, como que ela vai... de que forma isso será perceptível aos olhos do cliente, né? De que forma que eu vou atrair esse cliente? Vou utilizar alguma ferramenta que seja mais agressiva, né, mais estratégica ou não? Enfim, o que vai acabar diferenciando o produto? E o diferencial do produto geralmente é o que atrai o cliente, né? Se você tem algo diferente, é isso que atrai. Então, o marketing é essencial nesse momento. Vamos para a questão 4? Então, vamos... Ou mais alguma coisa aí? Eu vou só destacar aqui o que é importante, né? Alguns questionamentos. Por exemplo, ela colocou ali pessoa física ou jurídica. Mas quando você coloca pessoa física, procure se questionar qual que é a faixa etária das pessoas físicas. Na maioria são homens ou são mulheres? Essas pessoas têm família? É família uma grande ou uma família pequena? Qual que é o seu trabalho? Com que eles atuam? Quanto eles ganham, né? A média, a renda mensal? Qual é a sua escolaridade e onde moram? São algumas perguntas que devem ser feitas para você buscar conhecer melhor o cliente. E esses aspectos são facilmente, assim, a gente consegue facilmente, talvez nem tanto, mas assim... eu já vi alunos fazerem trabalhos, por exemplo, em fazer uma pesquisa de mercado mesmo. Você pode ir se o seu negócio for regional, na cidade ou num bairro, ou atender determinado público, monte um questionário para obter essas dúvidas que a professora apresentou agora, para obter essas informações. E essas informações às vezes são essenciais para você conseguir direcionar o seu produto, o seu serviço, para que esse consumidor se sinta satisfeito com ele e volte, ou seja, cliente sempre, né? É isso mesmo, a pesquisa de mercado é fundamental. Fundamental Então mesmo. Vamos à questão 4, professor? Vamos lá. Na 4, perguntamos,
quais são as necessidades desses clientes. Então, além de conhecer o cliente, a gente precisa conhecer o que ele busca, o que ele quer. Vamos para alguns exemplos aqui de respostas. E só o pessoal de MEDS aqui falou que não tem Líria lá. Então, eu confundi na hora de transcrever a resposta, tá, gente? Então, desculpem aí. Acontece, ser humano. Vamos lá, questão 4, o caso aqui de Porto Velho, de uma transportadora rodoviária. Então, eles colocaram, cadê a questão 4 aqui? Transportar objetos ou cargas completas para qualquer lugar do país. Transportar objetos ou cargas completas para qualquer lugar do país. Essas seriam as necessidades do cliente. Eu achei um pouco abrangente, mas... na verdade é bem abrangente, né? Mas como é algo que eles estão supondo agora inicialmente, né? Porque depois eles vão ter que fazer uma pesquisa para identificar isso. Porque muitas vezes o que a transportadora elas fazem é tentar trabalhar com regiões específicas, né? Tanto é que você procura uma transportadora, olha, infelizmente não faço. Até conhecendo o cliente no desenvolvimento da empresa, você vê, tem muito pouco procura, a não ser que seja um frete exclusivo, por exemplo, né? Que aí o valor será maior. Será bem maior, verdade. Isso mesmo. Vamos ver outro exemplo aqui, o pessoal de Alta Floresta, sobre as mudas. Colocaram que as necessidades dos clientes seriam o reflorestamento ou a ornamentação. Né? Reflorestamento de áreas degradadas ou a ornamentação de residência, ou às vezes até em casos de prefeituras para fazer uma ornamentação das ruas, enfim, são várias opções. O caso do restaurante daqui do pessoal, colocou um restaurante. Eles colocaram que as necessidades dos clientes seriam encontrar em um só local comidas regionalmente locais e curtir a paisagem do Rio Madeira. Oh, beleza, Madeirão aí. Muito bom. Muito bom. O pessoal colocou como restaurante, né, o negócio, colocaram que seria comer bem, de forma saudável, em um ambiente saudável e com preço acessível. Isso é que eu busco, gente. É ótimo. Também temos aqui de São Francisco, do Guaporé, questão 4, deixa eu localizar aqui, que o negócio deles é alimentos industriais, uma panificadora, adquirir produtos alimentícios como pão, doces, salgados, bolos, tortas, café da manhã, lanches em geral, pão de queijo e etc. Deixa eu ver mais alguma resposta aqui para a questão 4. O pessoal também de São Francisco, o pessoal sugeriu um montador de automóveis aqui. Bacana. Então, para a questão 4 seria próximo a Manaus, é interessante, né? Busca pelo conforto e luxo dos automóveis, porque a linha de automóveis seria de carros de luxo. Então, busca pelo conforto e luxo dos automóveis é o que os clientes esperam nessa situação. Ok, então eu destaquei aqui alguns questionamentos que vocês devem fazer ao responder essa pergunta, né? Ao tentar, então, identificar os interesses e os comportamentos dos clientes. Por exemplo, você pode se questionar com que frequência os clientes compram esse tipo de produto ou serviço. Onde, geralmente, eles costumam comprar? Identifique também o que leva essas pessoas a comprar esse produto ou serviço. Seria o preço? Seria a qualidade dos produtos? Ou seria a marca, o prazo de entrega, o prazo de pagamento ou o próprio atendimento? Certo? Então, esses questionamentos, eles te auxiliam aí na tomada de decisão em relação a que produto ou serviço oferecer. Certo? Então, já podemos ir para a questão 5, professor, ou temos mais alguma? Não, agora não temos mais nenhum questionamento quanto a 4, mais opções. Vamos para 5, gente? Então, vamos lá. Na questão 5, nós perguntamos quais serão as formas de atender as necessidades do cliente. Então, a gente vê que tem um foco bastante grande no cliente aqui. Nós perguntamos quem são os clientes, né? Quais as suas necessidades. E agora nós queremos saber as formas de atender a necessidade. Então nós temos aqui, vamos ver uma resposta. Eu vou procurar usar os mesmos exemplos para a gente conseguir manter uma linha de raciocínio, tá, gente? Mas tem mais gente que postou respostas, senão a gente vai... Eu só faço a resposta da questão 5 de um exemplo que vocês não viram. As questões anteriores aí às vezes fica um pouco difícil. Precisa da questão, precisa saber qual é o negócio, né? Então fica Então, aqui de Porto Velho, referente ao transporte de carga, né?
transporte rodoviário de cargas. Então, eles colocaram na questão 5, primeiramente, contato por telefone e ou e-mail, em seguida, coleta do objeto ou carga no local combinado e transportar com segurança até o local de destino. Então, o diferencial seria a segurança, né? A empresa seria uma empresa que proporciona segurança Isso. ao material que está sendo transportado. Vamos lá, mais um caso aqui de Alta Floresta sobre o pessoal do reflorestamento e urbanização. Eles colocaram que seria suprir a demanda, em alguns casos cumprir ordens legais, através do fornecimento de mudas de árvores adequadas para as regiões, para reflorestamento ou ornamentação. Eu achei interessante que ele colocou aqui umas ordens legais, porque a gente sabe que hoje a fiscalização ambiental ela está bastante rígida e o pessoal que desmatou um pouco além, né, do permitido por lei acaba tendo que reflorestar. Então realmente é um nicho de mercado que pode ser bastante aproveitado, não é mesmo? Esse nicho é inclusive o nicho de crédito de carbono também, também, né, professor? Tem alguns avanços aí quanto à venda de crédito de carbono, né? Eu não tenho muito conhecimento na área, mas tem alguma coisa assim. O pessoal que colocou aqui então o negócio do restaurante flutuante, eles responderam o seguinte, que seria propiciar em um único cardápio a diversidade da culinária do estado e da região norte e em um único local. Bacana. Bacana, imagina comer um peixinho ali. Muito bom. Além com outros pratos, né? Nem as margens do Madeira, é sobre o Madeira. Né? Sobre o Madeira. O diferencial, a gente nem precisa nem comentar. O diferencial, sem dúvida, será esse. Mas vamos esperar aqui para ver. O que eles colocaram como diferencial? Vamos lá. Então, as formas de atender os clientes. O pessoal colocou restaurante, né? Eles colocaram que controlar a mão de obra qualificada, né? Investir em cursos de aperfeiçoamento e investir na estrutura para melhor atender os clientes. É bacana porque a gente falou antes da gestão de pessoas, ou seja, capacitar as pessoas para que elas consigam produzir, no caso aqui, um alimento com sabor agradável, com uma higiene, né? Que nós precisamos também ter essa garantia de que o produto está tendo o tratamento higiênico adequado, enfim, que os servidores, que os funcionários tenham condições de atender tudo aquilo que é necessário, não é verdade? É isso mesmo. Então, esse diferencial da empresa, né, essa questão de trabalhar também a mão de obra para que ela consiga atender de forma satisfatória, porque a gente sabe, é conhecido, né, é notório que muitas pessoas deixam de comprar, pode até gostar do produto ou do serviço, devido ao atendimento. Temos né, mais uma que achei interessante, o pessoal que colocou sobre a padaria e confeitaria. Eles colocaram um tópico na questão 5, atendimento ao cliente no balcão e também o atendimento externo, por telefone. Ou até a gente poderia abrir algumas, não sei se seria o caso, dependendo da estrutura, porque em São Francisco do Guaporé, eu não conheço ainda o município, mas vou conhecer com certeza. Às vezes pode ser criar alguma venda por internet, por site, por e-mail. Aí a gente já tem que começar a inovar, pensar... Tipo, você vai entregar o material, você vai ter a maquininha passar o cartão lá para o cliente, vai receber só em dinheiro, como você vai fazer a entrega, a embalagem. Então, são algumas coisas a mais que tem que ser pensar, mas é uma ideia também excelente, gente. É isso, né, professor? Eu acredito que tentar trabalhar de forma que apresente um diferencial que vá atender o cliente. E hoje em dia é muito utilizado, né? A internet a gente utiliza para tudo. Antes parecia que a gente tinha medo de comprar pela internet, mas hoje todo mundo hoje é habitual. O exemplo da panificadora, um domingo pela manhã, chovendo pra caramba, você acorda e fala, e agora, o que eu vou tomar de café? E a chuva lá fora, liga, entra na internet, fala, traz meu café da manhã aqui, gente. Pode ainda Legal. Pode ainda colocar itens para fazer uma cesta de café da manhã, né? É legal também. São várias opções que a gente pode trabalhar por aí. É isso mesmo. Bom, então, antes só da gente concluir, porque agora eu acredito que a gente fechou, né, professor? Já fechou nas 5 questões. As 5 questões, né? Então, eu coloquei aqui, então, qual será o diferencial da sua empresa para atender a necessidade dos clientes e quais seriam, então, as estratégias que vocês iriam utilizar para isso, né? Pois é, só antes da gente finalizar, eu gostaria de destacar para vocês a questão do plano operacional na parte do layout, que é algo muito importante, né? Quando nós vimos, por exemplo, o aluno que
o Paulo que trouxe como exemplo o restaurante flutuante, ele tem que pensar em um layout que vá atender a esse serviço que ele irá oferecer, e dessa forma, né, localizado neste contexto, certo? Então o layout ele é muito importante porque ele contribui para a produtividade do produto, ou no desenvolvimento do produto, ou na prestação do serviço. Então é algo que a gente acabou passando, né, devido ao tempo, mas agora eu acredito que a gente, como fechou, né, dá para destacar algumas coisas, alguns aspectos importantes do layout. Então, quando vocês desenvolvem, têm a ideia do negócio, vocês devem também pensar no planejamento do layout. Quais são as ferramentas necessárias, de que forma essas ferramentas elas estarão dispostas, de que forma que você pode otimizar, por exemplo, o tempo, tá? Algo que esteja acessível, né, mais prontamente para que possa ser utilizado, e que isso vai aumentar automaticamente a sua produtividade, vai reduzir tempo, vai maximizar, potencializar os recursos que existem, ok? Então o layout é muito importante quando você pensa em desenvolver uma empresa e colocá-la em prática. Até porque o layout tem uma questão também, que é a questão do layout fixo e o layout flexível. Quando você pode expandir o negócio, o ideal é que você trabalhe com um layout flexível, para que você não utilize tantos recursos, né, que acaba sendo gastos aí, né, porque aqui a gente fala gastos mesmo, porque você investiu naquilo e depois, imagina, você fez uma parede, você tem que derrubar aquela parede todinha, porque ela já não serve mais, não faz mais sentido ali, certo? Então, só para destacar isso, que é um ponto importante. Professor, quer destacar alguma coisa ou já podemos falar da tarefa? Só, assim, relembrar e agradecer. A gente teve participação de mais polos, alguns tiveram uma dificuldade com a internet para postar as respostas, como conseguiram comentar aqui, mas realmente frisar e agradecer a participação de todos os polos. E, pessoal, podem participar, podem mandar perguntas, a gente está pronto a responder. Se às vezes a gente não conseguir responder na hora, pode ser certeza que na semana que vem a gente volta e responde. E relembrar, né, é um compromisso que vocês têm para conosco, um desafio do empreendedor social, e buscar realmente fazer uma atividade para que a gente possa apresentar na última aula. Na próxima aula a gente vai apresentar as formas que vocês podem enviar as fotos ou qualquer material referente a isso. Professora, e boa noite a todos, até a semana que vem. Tá, só um pouquinho antes de deixar o boa noite, eu vou falar da atividade. A atividade, ela consiste na utilização do plano de negócios por um empreendedor local, tá? Ela tem o início dia 20/5/2015 até dia 2/6. Pessoal, só vou comentar rapidinho essa questão para vocês buscarem encontrar na localidade de vocês, no bairro, na cidade, alguém que utilizou, um empreendedor que utilizou o plano de negócios. E aí tentem elencar também quais que foram as dificuldades que eles tiveram para isso e quais dificuldades eles teriam caso eles não tivessem utilizado, ok? Então, reforçando o que o professor Gilberto disse, é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês estejam dispostos, né, bastante animados para a próxima aula, e em caso de dúvidas, deixem no questionário lá no fórum, que depois a gente responde, tá bom? Boa noite e boas aulas agora, né? Terão mais aulas ainda. Até mais!